Ontem foi a reabertura dos trabalhos do Poder Judiciário, do Supremo e do Congresso Nacional. Né? Eu já disse aqui, vou repetir, né? Você que é dono de loja, de indústria, você fechou ou você continuou pagando imposto? Pois é, você continuou trabalhando. Na democracia não há alguns que sejam mais iguais que os outros. Alguns são eleitos, são escolhidos para pilotar o Estado brasileiro para servir aqueles que pagam impostos. Só para a gente lembrar. Lula não foi à reabertura do Congresso, ele foi à reabertura do Supremo, onde ele deu uma manchete para a agência oficial, que eu até interpretei diferente do que ele queria dizer. A manchete diz: Brasil é maior que golpistas. Lula disse isso. Ele disse que a esperança é renovada porque o Brasil é maior do que golpistas ou traidores da pátria. Os golpistas deram um golpe de 42 bilhões e 800 milhões na Petrobras, lá no Petrolão. E são traidores da pátria porque querem usar empresas estatais ou de economia mista que são do Estado brasileiro, né? Que são do povo brasileiro, não há dúvida. E a novidade lá do Supremo é que Fachin escolheu Carmen Lúcia para ser a relatora de um código de ética. É só importar o código de ética da OAB de São Paulo, que está tudo resolvido. Fachin reconhece os erros, é coisa que eu já falei para vocês, que ele diz que agora é preciso fidelidade absoluta à Constituição, clareza de limites e responsabilidade institucional. Reconheceu tudo que está faltando. Lula não foi à reabertura do Congresso. Nem valia a pena ouvir os discursos mesmo. Tudo discurso assim do óbvio, principalmente do Alcolumbre, né? Mas a novidade é na Câmara dos Deputados, quando Lindbergh Faria, com o qual o presidente da Câmara disse que não conversaria mais, né, sai da liderança do PT e entra um catarinense, formado em teologia, o deputado Pedro Uczai. Ele já está acho que na terceiro ou quarto mandato, mas está há 15 anos na Câmara dos Deputados. Começou na política em 95 como deputado estadual, já foi prefeito de Chapecó. Então, tem muito mais experiência lá. Bom, mas o que eu queria falar para vocês também, questão do nosso dinheiro, dos nossos impostos. O déficit do governo federal chegou a 61 bilhões 690 milhões. Os estados e municípios tiveram superávit. E aí diminuíram o déficit das contas públicas em 9 bilhões e meio. Foi superávit dos estados e municípios, dando lições para o governo federal capitaneado por Lula e Haddad. As contas externas tiveram um déficit de 68 bilhões e 800 milhões. A dívida pública está em 10 trilhões, quase 79% do PIB. A dívida pública da Argentina, de Milei, fechou o ano, a nossa foi 79% de tudo que se produz no Brasil. A deles, 48% de tudo que se produz na Argentina. Falar em Argentina, a Michelle Bachelet foi indicada pelo México e Chile para ser secretária-geral da ONU, a partir do ano que vem. Lula já disse que vai apoiar. O pessoal da Argentina está achando graça. Eu acho que merece graça mesmo. Bom, eu queria falar sobre o Toffoli, porque o Estadão, na primeira página de ontem, está mostrando que ele agiu como promotor e não como juiz. Ele está imitando o Moraes, né? Nas perguntas que redigiu para serem feitas ao diretor de fiscalização do Banco Central na tal acariação extemporânea, né? Tal como o sujeito lá do TCU, o ministro Jonathan de Jesus, né, agiu com preconceito em relação à fiscalização do Banco Central.
mostra parcialidade. Está lá na primeira página do Estadão, né? São os compromissos com o Vorcaro, né? Financeiros e sociais de ministros do Supremo. Sigilo, blindagem, né? Censura às redes, pagamento de propina para a mídia, né? Não é propina, né? É propaganda. Pois é, foi ato falho meu, né? As vendas de sentenças, a advocacia administrativa, imposição de medo com condenações absurdas, tudo são armas daqueles que usam os nossos impostos encharcados pelo nosso suor para continuar metendo a mão, né? É uma laia que usa os nossos impostos não para nos servir, mas para se servirem, só para a gente pensar a respeito em ano eleitoral. De Brasília, Alexandre Garcia.